Boa tarde a todos, que Deus os abençoe. Venho aqui me apresentar a vocês. Meu nome é Fábio João da Silva. Eu nasci no dia 15 de 11 de 1974. Passei a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude em Armação, no município de Penha, Armação de Itapocorói. Sou filho de pescador, mãe do lar. Minha mãe teve 6 filhos, né? Eu sou o segundo dos 6. Então, o que eu venho dizer para vocês é o que o Senhor tem colocado no meu coração já há muito tempo, de estar fazendo esses vídeos, falando a minha origem, o que passou, o que aconteceu na minha vida, as situações que me levaram até chegar aonde estou hoje, na presença do Senhor, casado com um filho. Não foi fácil, irmãos, irmãs, não foi fácil. A luta foi grande. Eu nasci ali, me criei em Armação. Quando era criança, ali não tinha muito o que fazer, né? Local de praia, mas era tão gostoso. A gente curtia ali na estrada, ia à praia, ia esperar o nosso pai, porque o nosso pai era pescador. Era uma vida humilde, uma vida simples, mas uma vida arregada de amor, de confiança, de alegria. Por todas as situações que eu passava, quando apanhava da minha mãe ou era repreendido pelo meu pai, mas nunca deixamos de ser tão felizes. Pelo pouco que a gente tinha, mas parecia aquilo ser um montante tão grande que eu não fazia ideia das coisas que estavam acontecendo. Meu pai sempre trabalhando, sempre na pesca, a minha mãe do lar, cuidava de casas de veronista, ela varria terreno, ela limpava a casa, ela fazia comida. A minha mãe sempre foi guerreira, junto com meu pai. Nós tínhamos, que morava conosco, era minha avó, a mãe de minha mãe, que também nos ajudou a criar, nos deu a educação, nos ensinou na escola, porque a minha mãe, ela não sabe ler e nem escrever. Ela tem dificuldade, porque me lembro que minha avó dizia que ela teve meningite quando era pequena e que ao passar dos anos, conforme ela ia crescendo e envelhecendo, essa doença que foi curada, mas ia deixar algumas deficiências nela, principalmente assim, a audição, né? Minha mãe, para você, tem que falar bem alto para ela poder entender e falar claramente de frente com ela. Mas é uma benção, é uma mulher guerreira. Meu pai, sempre pescador, filho também de pescador. A minha avó, a mãe do meu pai, ela lavava roupa para fora, para sustentar a família, para ter o seu sustento. Também teve vários filhos, mas era gostoso viver naquele lugar. Pois eu me lembro que minha mãe chamava nós, eu e o meu irmão mais velho, entre 6h30, 7 horas, para irmos à praia, buscar peixe para o nosso almoço. Depois íamos para a escola. Quando vinha, brincávamos até tal horário, né? Porque naquela época os pais deixavam a gente brincar, mas tinha um horário para chegarmos em casa. Irmãos, é longo, sim, porque falar da minha vida não vai ser fácil. Vai ter coisas que Deus vai ter que colocar, porque vai ter situações que eu vou ter que ir no lugar onde eu nasci, fazer o vídeo, mostrar o que eu fazia, a praia que eu ia. Teve situações, num certo período da nossa vida, que da família toda, não foi muito fácil, foi bem difícil, pois perdemos entes queridos, mas isso é para um outro dia. Eu só estou aqui fazendo o que Deus colocou no meu coração há muito tempo. Difícil, sim, mas hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu trabalho, pela minha casa,
por cada conquista, por cada luta. Eu passo por luta, eu passo por dificuldade, sim, mas hoje eu tenho o Senhor Jesus, que Ele tem me sustentado, Ele tem me fortalecido, Ele é minha fortaleza, Ele é minha rocha. Por todas as situações que eu passo, eu oro a Deus. Tem dias que eu fico quieto no meu canto, vou para o meu quarto ou em algum lugar e começo a conversar com Deus. Por situações que aconteceram, por brigas, por discussões. Peço a Deus para que Ele entre no meu coração, que Ele me acalme, que Ele me dê aquela paz que Ele sempre me deu, que Ele coloque em mim aquela alegria que Ele sempre colocou, que tudo aquilo que eu passei, Ele tire fora, toda mágoa, toda tristeza, todo rancor, todo carrapicho. Deus tem me fortalecido a cada dia para vencer esses dias de lutas, essas batalhas. É Ele que me sustenta toda hora. Mas aos poucos eu vou chegando e mostrando e falando da minha vida. Se alguém for perguntar, eu tenho feito os vídeos, orações, porque eu não gosto de orar só por aqueles que estão enfermos entre a minha família ou parente. Eu oro por todas as pessoas que estão enfermas, em hospitais, em casas, aonde quer que esteja. Porque o Senhor disse que nós temos que orar sem cessar e orar pelos enfermos, mesmo eu não conhecendo, mas eu oro por cada um. Que Deus venha te abençoar. Que Deus te abençoe a cada dia. Que Ele faça resplandecer sobre você a sua graça, a sua unção, a sua glória. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de um Deus vivo, um Deus que manifesta em qualquer pessoa. Este é o Deus que eu sirvo. É um Deus que criou tudo isso que nós estamos vendo. Ele é Deus amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um Deus de alegria. Que Deus te abençoe.